Tá bom, então onde é que eu estou nesse? Onde é que eu estou aqui que eu não sei agora? Share my screen, dividir minha tela. Eu acho que eu estou dividindo aí. E aqui tenho, vou abrir aquele HTML que eu preparei, quer dizer, preparei, eu montei, né, que está disponível na minha página também. Vou fechar isso daqui. Aqui. Tá certo. Eu preparei, eu peguei fiz um copy and paste de material que eu já ensinei bastante. Então, eu queria saber se já posso começar ou como é que é. Já pode começar, professor. Pode começar, né? Já. Eu vou começar com essa... Talvez eu acabe gastando a aula de hoje toda falando desse primeiro pedacinho. Então, eu vou começar com ele mesmo. Então, eu vou clicar aqui para ele salvar no meu próprio computador. Eu tenho ele em algum lugar, mas só para que vocês... Eu criei aqui um diretório da SBE 2020 e vou botar ali. Então, esse primeiro arquivo é o que eu vou agora... Eu acabei de baixar aqui. Tem que esperar ver se meu computador está baixando as coisas direito. Né? Senão eu vou ter que... Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui mesmo. Nossa, eu devia ter feito separado, porque que demora. Achei que ia ser tudo mais ou menos automático. Eu vou passando por aqui mesmo. De vez em quando eu vou vendo aqui se ele abaixou o arquivo. Opa, baixou. Então, deixa eu abrir de um jeito que é melhor para todo mundo ver. Vocês estão enxergando tudo? Tem esse quadradinho aqui no cantinho aparecendo, sim ou não? Só os seus slides. Só os meus slides, né? Deixa eu fechar só a porta aqui. Os meus dois assistentes, de vez em quando, me perturbam aqui. Acontece. Como é que eu faço para ver o pessoal que está aí? Deixa eu ver. Tem muita gente aqui que foram meus alunos, então para eles talvez fique um pouco enfadonho. E por isso eu já queria pedir desculpa. Porque vai ser bastante repetitivo. Mas para quem conhece pouco, ou quer dar uma reformulada na forma de se pensar do ponto de vista bayesiano, essa primeira metade, ou primeiro terço, apesar de simples, ele já toca em vários desses pontos relevantes. Né? Vocês estão me vendo, não, né? Não. Eu também não sei no Zoom aqui como é que eu faço para fazer aparecer. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar a minha câmera assim, eu começo a aparecer para todo mundo ou também não fica, só aparece meus slides? Aparece para todo mundo também. E o slide está certo. Tá, eu vou deixar assim para poder vocês pelo menos saberem que tem alguém falando aí, que sou eu. Se eu começar a tirar a meleca do nariz, você me avisa. Não consigo ver ninguém, então alguém falou aí, acho que foi a Camila, aí aparece aqui para mim alguns rostinhos no canto. Porque eu estou mais acostumado a usar o Microsoft Teams lá pelo Minsper e o Google Meets. Mas vamos lá. Nesse primeiro pedaço, né, se vocês olharem aqui, isso é um material que eu preparei, que também já era uma copy and paste, que eu fiz alguns anos atrás, mas eu uso também nos meus cursos do INSPER, um pedaço como revisão no curso de doutorado, no mestrado profissional, na pós-graduação de ciências de dados, enfim, e por aí vai. Nessas amostras aí dos departamentos das universidades brasileiras e do exterior.
ou partes de mini cursos que eu já dei nos últimos anos, por exemplo, no México, na Holanda, em bancos centrais, que estão interessados em entender melhor ou entender alguma coisa sobre inferência bayesiana, o paradigma bayesiano. Então, aqui eu vou fazer uma introdução ao paradigma bayesiano através de 2 exemplos. Alguém se beneficiaria se eu falasse em inglês? Não, né? Acho que está todo mundo... Aqui é só do pessoal do Brasil, né? Would anyone Desculpa. benefit if I spoke in English? Tudo bem. Ok. Deixa eu ver. Alguém mandou alguma coisa. Como é que eu vejo isso? Tem um lugar aqui de conversinha? Não, né? Participantes. Acho que essa... eu tenho que fechar esse WhatsApp aqui. O Eduardo Feingold já está certificando se eu estou aqui ou se eu estou matando a aula. Beleza. Tá, então, vou continuar em português mesmo. 2 exemplos e um pouco de computação bayesiana para dar para vocês uma visão geral. Aí, se sobrar tempo ainda hoje, aí eu começo a falar de outros modelos mais específicos e situações mais complexas. Aqui é uma breve bag of words de palavras que estão nos títulos, né, dos meus artigos. Então, não resta dúvida de que modelagem bayesiana, volatilidade, dynamic, factor, stochastic análise são coisas que eu trabalho com bastante ênfase, principalmente na inferência bayesiana e modelagem bayesiana, né? Então, o que é o paradigma bayesiano, né? Combinação de diferentes níveis de informação, a atualização sequencial de beliefs, ou seja, de probabilidades, e um framework, uma roupagem coerente, singular, simples, única, para fazer inferência, aprendizado, para fazer modelagem, seleção, crítica de modelos, análises preditivas das mais diversas e um ponto crucial é a tomada de decisão, né? O preço que se paga por fazer tudo isso dentro de um único framework, que sempre se repete da mesma forma, como vocês vão ver hoje e amanhã nos exemplos, é que é computacionalmente caro, né? E então, por boa parte do século XX, a inferência bayesiana, apesar de fundamentalmente superior em vários aspectos à inferência não bayesiana, ou às várias inferências não bayesianas, ela perdia de lavada no quesito aplicabilidade. Então, surgiram vários paradigmas, o mais famoso é a inferência clássica frequentista, método de momentos e um montão de outros paradigmas para atualização de estatísticas e probabilidades. E a inferência bayesiana ficou trabalhando no mundo do teórico, do filosófico, e desenvolveu bastante, obviamente, nesse período, mas só a partir dos anos 70, 80 e, de fato, na virada dos anos 80 para os anos 90, é que se tornou automático ou se tornou fácil, né, juntamente com a queda vertiginosa em preço de memória e computação e velocidade, é que tornou a possibilidade de fazer inferência bayesiana em problemas reais. E hoje em dia a gente tem os mais diversos problemas das mais altas complexidades e dimensões sendo tratados do ponto de vista bayesiano ou parcialmente bayesiano ou espiritualmente bayesiano. Então, vou começar com um exemplo bem simples que dá para fazer mesmo 500 anos atrás. Um exemplo que tem um parâmetro, uma quantidade, na verdade, de interesse. Um parâmetro é uma forma simplista de falar, mas é uma quantidade de interesse, e que a gente tem informação que quer ser atualizada à medida que você observa algum tipo de medida, ou seja, à medida que você observa dado, né? E como é que esse dado se relaciona a essa quantidade desconhecida de acordo com algum modelo. Então, aqui o exemplo mais simples, para simplificar pelo menos a parte da modelagem, só tem 2 estados da natureza, 2 situações que você está querendo contemplar. Θ igual a 0 ou θ igual a 1. No caso, o Diego é meu filho de 4 anos, que acordou se sentindo mal, eu resolvi levar ele no médico.
Então, só tem duas possibilidades. Ou ele está doente ou não está doente. Pode chamar essa doença de coronavírus ou de uma gripe qualquer, ou simplesmente um mal-estar. Mas o ponto é, só tem ou ele está ou ele não está. O estado de natureza é um ou outro. Tem uma coisa contínua entre estar e não estar, está mais ou menos doente. Nesse exemplo, não tem. E nas mãos do médico tem um modelo de triagem, né? Nem você chega lá no setor de triagem de qualquer hospital, fazem para você várias perguntas. Aqui a pergunta é um teste. E o que a gente sabe desse teste é que para crianças parecidas com meu filho, que não estavam doentes em algum estudo passado ou nas amostras passadas, o teste deu positivo 40% das vezes. Ou seja, ele sinalizou falsamente um positivo. Enquanto que para os meninos e meninas que estavam doentes, ele sinalizou como estando não doente, ou seja, saudável, 5% das vezes mandou eles embora para casa, o que é grave. Então, você pode conjecturar sobre o que é mais grave, mandar 5% de criança doente para casa, ou tratar, ou seguir o procedimento, para 40% de crianças que não são doentes, assumindo que elas são. Então, muitos de nós agora diria que talvez os 5% seja muito mais importante de minimizar do que o 40%. Mas o ponto é que a vida real é assim, a gente não tem certeza das coisas. Porque se a probabilidade de 1 dado 0 fosse 0, e a probabilidade de 0 dado 1 fosse 0, não precisava fazer nada. Fazia o X e observava e resolvia o problema. É como se você fosse perguntar para alguém qual é o 15º dígito do número irracional I, né? É o E, que é o E neperiano inverso do log neperiano. Então, E elevado a 1, exponencial de 1. Não sei, 2 alguma coisa, não sei se é isso. O 15º número, não sei. Se o teste for, abre o seu computador e olha lá no algoritmo do MATLAB, no R, até a 15ª casa e diz que é aquele número, com altíssima probabilidade aquele número é o que é mesmo, porque o algoritmo aproxima muito bem, sei lá, 20 casas decimais. Mas se você perguntar, e a casa decimal número 1 bilhão, por exemplo, para o número π, se sabe lá vários bilhões de casas decimais desse número. Então, naquele contexto, você podia assumir que o modelo é um modelo que elimina a estatística, elimina a incerteza. Uma vez que você observa um dado, aquilo ali garante que você é ou não é. Mas, em geral, a gente tem testes com taxas de falso positivo e falso negativo. Assim como, por exemplo, os testes que se faz hoje para verificar se a pessoa teve ou não já coronavírus. Os testes têm uma taxa de falso positivo e uma taxa de falso negativo que são pequenas, né, controladas, mas não são 0. Então, aqui é a primeira coisa do modelo. Então, modelagem, a inferência bayesiana que se fala muito por aí nossa, mas a inferência bayesiana depende de a priori é subjetiva, e que blá, blá, blá. Essa ladainha aí já não serve mais. Então, quem contava essas histórias quando eu era jovem, a gente explicava. Agora, hoje em dia, quem pergunta isso é porque só leu as coisas lá de 30 anos atrás. Porque a modelagem em si também é subjetiva nesse aspecto. Você escolhe um modelo, ou você escolhe uma gama de modelos, você escolhe... não, eu sou agnóstico para modelo, mas você assume lá restrições no quarto momento da função de não sei o quê, para que isso exista. Tá bom, está assumindo, continua assumindo. Isso define uma classe de possíveis modelos que você está contemplando. E aqui, no nosso caso, o modelo é esse. Né? Modelo simples. Aí o doutor lá, né, usa o teste no meu filho. Por exemplo, ele abre a garganta dele, o X é 1. E o que se faz com isso? Né? O que o médico faz? Para quem conhece estatística básica, como todos vocês aqui conhecem muito mais do que estatística básica, o X é igual a 1, ele te dá, na hora, uma razão de verossimilhança. Você fala, bom, o que é mais provável? Que o X igual a 1 tenha vindo, ou seja, que venha de uma situação onde o θ é igual a 1, ou que ele venha de uma situação onde o θ é igual a 0. A máxima verossimilhança faz isso. Uma vez que você observa dados, ele pergunta qual é a estrutura, o modelo, a teoria, a conjectura, que mais provavelmente, de mais alta verossimilhança, né, gerou esse dado. Então, quando você olha para o X igual a 1, dado no conjunto dos meninos e meninas que são doentes, essa probabilidade no teste é de 95%. O X igual a 1 no outro grupo, dos não doentes, é 40%. Lembra que esse número
seria 1 aqui, se tivesse perfeito o teste, seria 0, ou seja, essa razão seria infinita. Infinita no sentido, olha, se você observou x igual a 1, né, com certeza o θ é igual a 1. Aqui não é, olha, está dizendo que é 2,3 vezes maior um do outro. Então, a verossimilhança está pendendo para o caso em que a conjectura seria, olha, eu observei x igual a 1, é mais provável que o θ seja igual a 1. O estimador de máxima verossimilhança é isso que a gente faz. Vocês já fizeram vários problemas de otimização para achar estimador de máxima verossimilhança, é o que a gente acabou de fazer num caso simples, discreto, de 2 possíveis valores, θ0 e θ1. Do ponto de vista bayesiano, a gente incorpora informações vindas de diferentes fontes. Então, aqui no exemplo, a fonte que o médico tem é, por exemplo, o catálogo que ele recebe a cada semana, ou e-mail, falando da propensão de uma determinada doença naquela região, naquela semana daquele ano. Ele abre lá o catálogo e já assume assim, olha, essa semana, fala para a secretária, para os outros médicos, olha, essa semana a gente vai receber aí uma média de 70% de crianças com essa doença, ou com reclamações de gripe. Então, você tem essa outra informação. Podia ser de várias outras formas essa informação. Então, a inferência bayesiana é a combinação de informações vindo de várias vertentes. A mais simples e a que é mais fácil de ensinar é chamar essa informação de informação que você tem até aquele momento antes de tomar o dado e observar que o x é igual a 1. Então, é como eu falo aqui, essa informação pode vir de várias fontes. Aí você começa a perguntar, beleza, com essa taxa de propensão, ou seja, com essa probabilidade de positivo, né, de doença na população, então eu posso me perguntar para aquele mesmo teste, para esse teste aqui, né, que me dá esses falsos positivo e falso negativo, qual a probabilidade do teste dar positivo antes mesmo de eu fazer o teste no indivíduo, no caso o Diego. Então, porque eu tenho 70% de propensão, né, de propensão à doença, né, a prevalência da doença, como a gente chama por aí. E o teste, né, tem os falsos positivo e falso negativo, a probabilidade marginal de o teste dar positivo é de quase 80%. Então, quando o nosso presidente lá, inteligente, como qualquer um, começa a dizer que o remédio tal, cloroforme, cloroquina, seja lá qual o nome que ele gosta de falar, diz que o remédio cura, na verdade, ou que o remédio não é bom, ou que vice-versa, dependendo do que ele está falando, na verdade, a gente tem que olhar primeiro para essa probabilidade. Qual é a probabilidade do remédio, né, ou do teste dar positivo? 80%. Então, é contra isso que a gente tem que comparar, não necessariamente com essas taxas marginais de 95% e de 60%. Então, isso aqui está te dizendo o seguinte, olha, esse teste, na maior parte das vezes, se você simplesmente pegar o resultado do teste, independentemente se a pessoa de fato estava doente ou não, vai ter 80% de positivo. Então, se você aplicar o teste 100 vezes, você sabe que você vai ter 80% de vezes o teste dando positivo. É isso que está acontecendo. O que, no fundo, você quer saber é qual é a fração desses positivos que é true positive. Então, o true positive é a inferência bayesiana. Qual a probabilidade do cara ser positivo, dado que o teste disse que ele era positivo. É o contrário. Então, a inferência bayesiana fala, bom, eu observei que o teste deu positivo, x igual a 1. Qual é a resposta que a gente acabou de falar, do ponto de vista frequentista, de máxima verossimilhança? A resposta comum que se faz é a conjectura do tipo, olha, para todas as pessoas que eram doentes, o teste deu positivo 95% das vezes. Comparado com aquele outro 40%, então eu escolho, né, que o θ é igual a 1. Quando, na verdade, o que nós queremos é uma medida de probabilidade para o indivíduo I, no caso Diego, de estar doente, dado que o x foi igual a 1. Então, eu tenho a probabilidade de ele estar doente inicial, que era 70%, porque eu não tinha informação nenhuma a mais. Era o que eu espero que nessa cidade aconteça. Quanto mais x eu colocar, ou mais característica eu colocar do lado direito da barra aqui, mais informativo eu sou a respeito da probabilidade de interesse, ou do evento de interesse, ou a proposição de interesse. Então, a regra de Bayes, por isso que a inferência é bayesiana, mas podia ser chamada de laplaciana, por isso que a regra de Bayes se chama
regra de Bayes, porque você está simplesmente aplicando o teorema de probabilidades totais, né? P de A e B é igual a P de B e A, então, como P de A e B é P de A vezes P de B dividido P de A, e o contrário é a mesma coisa, você mexe nessas igualdades e você chega numa probabilidade como função das outras três. E aqui eu coloquei de um jeito pitoresco, que no fundo eu estou dizendo, olha, a probabilidade a posteriori, depois de observar que o x igual a 1, ela é uma fração da probabilidade a priori. Então, aqui está o P de θ igual a 1, está ali, 0,7. Só que é uma fração da probabilidade a priori, e aqui eu estou com a relação de positivos. Lembra que eu te falei que 80% dos testes iam dar positivos de qualquer forma? 78,5%. Agora eu tenho aqui no numerador, né, a probabilidade do x igual a 1 dado θ igual a 1, 95%. Então, na verdade, essa fração aqui, né, é que está me dizendo quão discriminante é o teste. Né? Então, essa probabilidade aqui vai ser quanto maior for essa razão. Aqui deu 1,2, aumentou 20% a probabilidade da priori. Então, como é que faria para aumentar mais ainda isso? Se essa probabilidade no numerador fosse maior ainda do que essa do denominador. Em outras palavras, que o x fosse mais informativo a respeito do θ. Ou seja, a verossimilhança foi mais bicuda, em vez de ser aquela verossimilhança flat, né? um platô. E aí começa a aparecer vários conceitos para vocês, como estimação, intervalo de credibilidade, intervalo de confiança, identificabilidade, e por aí vai. Mas aqui, para nós, né, a gente chegou numa probabilidade a posteriori de 84%. Ou seja, a gente combinou uma formação que já existia, que a gente chamou de priori, podia chamar do que você quiser, e com o modelo, e é uma forma de fazer inferência, né, não é a única, mas é a predominante, que é através de um modelo que filtra os dados canalizados pelo modelo. Então, tem gente que trabalha com, mesmo bayesianos, que trabalham com modelos não paramétricos, tenta ser o mais agnóstico possível. Então, nesse mundo aqui, a verossimilhança passava a ter menos peso. Então, a inferência bayesiana, assim como a frequentista, que baseada na máxima verossimilhança, depende do modelo que relaciona dados com quantidades não observáveis. Então, combinando essas duas partes de informação, a gente chega nessa posteriori de 85%. Né? Então, de forma mais geral, o que nós fizemos na página anterior foi uma inferência a respeito de uma proposição a posteriori, é a combinação da inferência que vem da verossimilhança, ou seja, da informação que vem da verossimilhança com a informação que vem da priori, normalizado pelo que a gente chama de preditiva. E se o x fosse igual a zero? Né? Tipo, se você, com aquela mesma estrutura, eu observei zero. Aí você se pergunta, do ponto de vista de máxima verossimilhança, você pergunta, olha, qual que é mais provável? Que o x seja igual a zero, dado que o cara não é doente, 0,6, ou de que o x seja igual a zero, dado que o cara está doente, 0,05. 12 vezes maior uma do que a outra. Então, aqui você está mais enfático, 12 vezes, de que o θ, nesse contexto, é igual a zero do que anteriormente. Lembra que aquele número era 2, alguma coisa. Então, você só estava 2 vezes mais, digamos, certo de que o θ0 ganhava do θ1. Aqui não. θ1 ganhava do θ0. Aqui não. Você está dizendo que é 12 vezes mais. É muito pouco provável que o θ seja igual a 1. Então, nesse caso, ele está assumindo que o θ é igual a zero. E do ponto de vista bayesiano? A pergunta é similar à anterior que nós fizemos. Ela tem aqui a probabilidade a posteriori do θ do Diego não está doente, dado que o teste diz que ele não está doente. Qual a probabilidade dele então não estar doente in the first place? 30%. Essa razão aumenta mais do que a outra, que era 1,2, aqui aumenta 2,7, né, 170 vezes, 170%. E a probabilidade dele não estar doente aumentou de 30 para praticamente 84. Ou seja, quase triplicou a chance de ele não estar doente, uma vez que o teste disse que ele não estava doente. Ou seja, aquelas taxas de falso positivo e falso negativo, elas indicam que esse teste aparentemente é melhor, né, para dizer que a pessoa não está doente, do que dizer que ela está doente. Então, o que é bom, num certo ponto, porque se o teste diz que ela não está doente, com alta chance ela não está doente, vai mandar menos para casa. Mas ainda assim, na nossa análise, é esse número que importa. Você está com 16,3% de probabilidade de mandar o garoto embora para casa quando ele está de fato doente. Θ igual a 1, dado x igual a 0, é 1 menos isso.
Então, quando se trata de probabilidade, você tem que tomar muito cuidado com como a interpretação é feita. E para incrementar o exemplo, suponha que você, médico, né, tem um segundo teste mais caro, digamos, espetar uma agulha na veia do menino, tirar um pingo de sangue, uma amostra, fazer um exame laboratorial de 2 horas e voltar com esse resultado aí. A diferença é que esse teste Y, que pode ser mais demorado, mais caro, foi feito depois do mais simples, ele também é um teste mais confiável. Olha essas probabilidades de falso positivo e falso negativo. No caso, a verdade aqui é o falso negativo e falso positivo, né? Comparada com as anteriores, falso negativo e falso positivo. O 5% caiu bastante, né? Caiu 5 vezes, só que 40% caiu mais, caiu 10 vezes para 4. Então, o teste Y é melhor do que o teste X. Aí você fala, bom, e agora o que eu faço? Você faz a inferência bayesiana atualizando o que você já tinha atualizado antes. Então, agora você está perguntando qual é a probabilidade, desculpa, está aqui, qual é a probabilidade do teste Y dar positivo, dado que agora mesmo eu fiz um teste X e ele também deu positivo. Ah, está aqui, ó, 84%. Então, lembra que a probabilidade do teste X dar positivo era de 80 e... sei lá quanto que era. Era de 80 e poucos por cento. Aqui continuou mais ou menos a mesma probabilidade. Então, essa probabilidade de 0,84 é a que vai ser utilizada para comparar com as verossimilhanças. Então, novamente, agora nós estamos com uma probabilidade sequencial. Qual é a probabilidade do Diego estar doente, ou de indicar que ele está doente, uma vez que a gente observou 2 testes sequenciais, x igual a 1 e depois y igual a 1. Nesse momento, a priori, a informação mais recente que a gente tem antes de observar o y igual a 1 é essa daqui. Ou seja, é a posteriori de ontem, ou de antes, né? Então, o aspecto sequencial da inferência bayesiana é esse. Você já atualizou essa probabilidade, a gente já tinha visto que esse número era 85%, relativamente. O que agora a gente está fazendo é multiplicando ele por 1,17. Ou seja, essa razão aqui, né? Esse ponto 99, que é um número bem grande, comparado com aquele 0,84 da página anterior. E, em outras palavras, a gente começou com uma priori para θ igual a 1 de 70%, depois que observou x igual a 1, isso foi para 85%, depois que observou x igual a 1 e depois o y igual a 1, isso foi para 99%. Então, o aprendizado sequencial bayesiano é esse. Você está atualizando a probabilidade de um determinado evento. E, obviamente, à medida que mais e mais dados informativos vão aparecendo, menor vai ficando, ou maior vai ficando essa probabilidade, dependendo, obviamente, da sequência aqui. Vamos supor que tivesse um teste Z que também tivesse dado 1. Então, você fez 3 testes, os 3 testes é positivo, o teste X é mais fraco que o Y, que é mais fraco que o Z. Aí dá uma probabilidade de 99,99. Aí você pode falar que é 1 em 10 mil e por aí vai. Bom, é fácil você refazer as contas ignorando completamente o teste X. Você pode começar lá da priori de 70%, combinar com essa verossimilhança agora, que é o Y, ignorar que tinha um X, no teu caso, suponho que você não está nem preocupado com X. E, ao fazer isso, a probabilidade do Diego estar doente, uma vez que o Y foi igual a 1, diferentemente do que aqui tem, que também tem um X igual a 1, essa probabilidade foi para 98,3, ou 98,29. Dessa probabilidade para essa, é 1% de aumento. É um ponto percentual, que praticamente significa 1%. Então, a sua pergunta é, vale a pena eu fazer o teste X, né, para aumentar essa probabilidade de 98 para 99,27? Então, aí é que aparece, né, essa tomada de decisão. Aí você coloca isso aí numa tabela de utilidade e você usa o seu discernimento para escolher se você faz só o Y, só o X ou X e Y. Eu tenho um outro ponto que eu não falei, é que se você tivesse feito ao contrário, primeiro que tivesse feito y igual a 1, depois x igual a 1, o resultado ia dar exatamente o mesmo. Então, a inferência bayesiana não vai mudar pela ordem do experimento, porque a gente está nesse contexto aqui, né, condicionalmente independente. Senão, obviamente, ia mudar. Mas a gente está assumindo uma independência condicional. Apesar de eu não ter falado, aqui eu estou dizendo, olha,
não tem dependência entre o x e o y dado θ. Eles são independentemente dado θ. Seria legal agora ter um quadro negro para mostrar o que significa esse DAG, esse gráfico acíclico, mostrando que tem um θ, um x indo para θ, ou θ indo para x, e um θ indo para y, mas nada ligando o x e o y. Se tivesse uma ligação, tipo no modelo autorregressivo, modelo de séries temporais, aí não dá para fazer essa inferência que eu acabei de falar. Aqui o segundo exemplo, que é um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tô aqui, o Felipe tinha me falado alguma coisa. O menino que está controlando. Tá, beleza. Eu vou abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro exemplo. É legal esses minicursos serem assim, esses tutoriais serem um pouco interativo também. Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Ninguém, né? Alguém diz aí para mim se está ouvindo ou não. Vou escolher um nome, peraí. Estamos ouvindo aqui sim, Edberto. Quem falou foi o Bruno, né? É. Tá certo. Tá certo. Deixa eu perguntar uma outra pessoa aqui. Tem um Alexandre Gandini, tá aí? Eu não sei. Aqui está me dizendo que tem coisa no chat aqui. Deixa eu ver. Como é que eu vejo isso? Boa tarde, sim, estamos ouvindo. Ah, beleza. Eu vou deixar isso aqui, então. Então, deixa eu continuar. O segundo exemplo pode ser um pouquinho mais parecido com situações reais que vocês observam. Eu posso ir um pouco mais rápido nele também. Novamente, o interesse é em uma quantidade univariada e eu também tenho uma só medida x univariada também. A diferença é que agora o θ, que é essa quantidade, era um número real, e a medida x também é um número real. Então, a gente foi de 0,1 para θ e 0,1 para x para reta real. Então, a gente tem, no primeiro, você tinha uma tabela 2 por 2 com 0,1, 0,1, quer dizer, o binômio 0,1 ao quadrado, e aqui agora a gente tem a r ao quadrado, o espaço de variação. Né? E o modelo que a gente está assumindo, que é um modelo, digamos, seja um modelo que foi estabelecido no começo do século XX pelo Einstein, em que essa medida x se relaciona a essa quantidade θ com desvio padrão observacional de experimentos feitos em laboratório de 40. Então, θ pode ser 3.500 e o desvio padrão em relação a x é 40 em torno desses 3.500. Então, esse é um modelo que tem um erro de medida. Novamente, você não observa o θ explicitamente, você observa o x. O θ podia ser, por exemplo, inflação. Alguém pode me dizer qual é a inflação de dezembro? Ou a inflação de novembro? Vocês vão me dizer, é o índice de preço calculado lá por alguns pernas de pau lá da FGV. Mas isso aí não é inflação, é um indicador de inflação. O que é inflação? Uma quantidade latente que a gente nem sabe bem o que é. Então, isso é o θ. O x é a medida dela. Aqui tem o espaço de variação, né, dos x para cada valor de θ. Obviamente, se o θ fosse, nem lá no problema do Diego, né, Diego doente ou não doente, se o θ fosse 600, o x está variando ali entre 500 e 700. E se o θ fosse 1.000, o x está variando em 800 e 1.000, por aí vai, ou 900 e 1.100. Né? Aqui tem um corte transversal dessa figura tridimensional. Então, para cada valor de θ aqui, a gente tem um modelo em torno dele. Na verdade, o que a gente vai fazer é o contrário. A inferência de verossimilhança é, tá bom, beleza, eu entendi o que você está falando. Agora você coloca o x aí em algum lugar e eu digo para você qual é o θ mais provável que gerou esse x. Então, por exemplo, se o x tivesse sido observado 840 por aqui, 840 aqui é 900, 850, 840, por aqui assim. Então, qual dessas curvas? Preta, vermelha, verde clara, azul, azul clarinha, que tem a maior alta densidade para x igual a 840. Então, eu vinha para cá, ia ser essa verde. Aí eu ia conclamar que o estimador de massa para verossimilhança, uma vez que eu observei um x igual a 840, é
Dessas 5 seria de 800. Como eu tenho uma para cada valor, que varia aqui de 400 a 1.200 e qualquer valor na reta, nesse caso, obviamente, o chamador de máxima verossimilhança vai ser o próprio x. Então, no modelo bobo, que eu tivesse uma medida só e um parâmetro, aquela medida passa a ser o estimador de máxima verossimilhança desse parâmetro, né? E nada mais. Só que aqui o meu interesse é fazer inferência bayesiana, não com vocês. Então, eu tenho 2 físicos aqui, né? E a gente vai ter mais um ainda. Aliás, vai ter mais 2 que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um físico A e um físico B, né? Ambos físicos têm suas informações coletadas ao longo da história de suas carreiras. O físico A, que eu estou chamando aqui de um físico que tem a experiência grande, né? Large experience, ele acha que ele acredita, ele estudou e está convencido de que aquela quantidade de interesse é 900, mas tem um desvio padrão de 20. Então, na gaussiana, na expressão gaussiana, esse cara está dizendo que com 95% de probabilidade, ou por aí, ele acredita que o θ está entre 800 ou 99%, vamos botar 93 desvios padrões para cada lado, entre 840 e 960. Enquanto que esse cara aqui, o que não tem tanta experiência, ele não acha que é 900, ele acha que é 800, mas como o desvio padrão dele é 4 vezes maior do que o outro, né, então ele abarca muito mais possibilidades, né? 8 vezes 3 dá 240, então isso aqui vai para 560 até 1040, então vai de 560 a 1040, um intervalo de 500, né? Enquanto que o intervalo do cara é de 120. É quase 4 vezes maior o intervalo, né? Justamente porque é 4 vezes maior o desvio padrão. Então, essas são as informações que estão sendo trazidas para serem combinadas com a verossimilhança. A verossimilhança, vamos voltar, é isso aqui. Essa figura, né, que parece uma coisa crescente aqui assim. É linear porque, no fundo, está dizendo que o x é igual a θ mais um desvio padrão, ou seja, x igual a θ mais um erro, é linear nesse sentido, né, uma reta de 45 graus aqui. Só que essa reta de 45 graus, que passa aqui, ela muda o que está acontecendo em volta, porque ele está simplesmente contemplando zero probabilidade, o físico A, zero probabilidade do θ ser 500, por exemplo. Ou 600, ou até 700. Para ele, 700 é impossível. Já para o físico B, né, dependendo do valor de x, o 700 não é tão impossível. Se o valor de x fosse 900, que ele observa, está ali, está naquele intervalo. Se o valor de x for 700, está aqui. Nesse cara, ele nem contempla a possibilidade que se o x for 700, a probabilidade está aqui, vai ficar praticamente uniforme. Então, espero que vocês estejam enxergando aqui esse espaço de θ e x, que daqui a pouco, na próxima página, o x passa a ser observado por uma medida, né? E, portanto, a única coisa que deixa de ser, ou continua sendo desconhecida, é o θ. Então, a inferência bayesiana nada mais é do que olhar para uma coisa conjunta, entre tudo que é observável e tudo que não é observável, e integrar com respeito àquilo, ou seja, cortar, fazer uma seção com respeito àquilo que é observado. Uma propriedade condicional nesse aspecto. Então, a computação bayesiana me garante o seguinte: se eu combino uma priori que está nessa família gaussiana com um modelo que é linear em θ, né, e que também está na família gaussiana, então você está no mundo que vocês, né, já estudaram em estatística em geral, que é o mundo linear e gaussiano, onde tudo é rosa e tudo funciona de forma magnífica, seja do ponto de vista frequentista, onde você acha os máximos simplesmente derivando, igualando a zero a verossimilhança, e que você acha as posteriores simplesmente combinando priores e verossimilhanças, que todas casam e andam felizes, virando novas posteriores normais também. E que preditivas também são normais, e por aí vai. Então, nesse caso, é fácil mostrar que é preditiva. Lembra que, no caso do exemplo do Diego, a preditiva é a probabilidade do x sem o θ, ou seja, você integra com relação aos θs. Lá era 0 ou 1, né? Então a gente somava entre 0 e 1. Aqui a gente está somando na reta. Então, no fundo, a gente está pegando essa coisa aqui e integrando com relação ao x. Então, está colapsando essa figura e essa figura nesse eixo do θ. Ao colapsar, ponderado pela probabilidade que está aqui, né? Desculpa, ao contrário. Está colapsando aqui embaixo. Está colapsando no x.
integrando com respeito a θ, no caso, com respeito a essas duas priores distintas. Então, nesse caso, na hora que eu faço isso, a minha preditiva, no fundo, é a minha priori, né, porque eu integrei com relação a esse θ que era desconhecido, porque eu sou a função dos hiperparâmetros. E o que acontece é que minha priori, que tinha uma variância tal zero, ficou incrementada agora com uma variância que vem do modelo estatístico. Então, é uma combinação de variâncias, uma que vem da priori e uma que vem da medida observacional. Nesse caso, uma análise bem simples leva a essa conclusão. E aqui eu tenho as duas densidades preditivas. Então, voltando. Projeto, ou integro com relação a θ, faço um gráfico aqui. Integro com relação a x, faço um gráfico aqui. Obviamente, dá para perceber automaticamente que o gráfico para x no físico B vai ser muito mais achatado do que o do físico A. Está aqui. Né? Físico B, muito mais achatado do que o físico A. Então, segundo isso daqui, é uma análise preditiva. Ou seja, antes de observar o x, você está dizendo que o físico A acredita que a medida desconhecida, combinando a informação que ele tem e o modelo que os dados dão para ele, né, para cada um desses tipos de dados, que ele, né, o instrumento lá que mede a medida θ não vai medir nada abaixo de 500 e não vai medir nada acima de 1.100. Ah, mas e se eu achar de fato, na hora que eu pego o experimento, eu estimo e acho 1.200? Bom, é uma raridade, se você começar a observar várias vezes 1.200, ou o modelo que você escolheu, que é o modelo normal para x, centrado em θ, com desvio padrão de 40, não é um modelo apropriado. Aí você começa com toda a parafernália de seleção de modelos. Mas até agora a gente está só nessa... A gente não está questionando nada disso. A inferência bayesiana combina a priori com a verossimilhança. Para quem está enxergando aí direitinho, a priori é a verossimilhança é esse pedaço, que tem um x menos θ, e esse pedaço segundo aqui é a priori. Ah, mas cadê o denominador? O denominador é função de x, então, para essa derivação, eu posso ignorar que ele existe, que ele sai no final na constante de proporcionalidade. Combino verossimilhança com priori, rearranjo tudo, consigo enxergar nesse rearranjo uma posteriori para θ com uma nova média e com uma nova variância. A nova média do θ é uma combinação linear convexa da média da priori, então, para o físico A aqui seria 900, para o físico B aqui é 800, com a informação x que ainda não foi observada. A gente daqui a pouco vai pegar. E a variância da posteriori é uma fração da variância da priori. Então, se a variância da priori é θ0, e esses números aqui são todos maiores que zero, esse número é menor do que 1, então a variância da posteriori é sempre menor do que a variância da priori. Pode ser muito menor ou pode ser quase nada menor. Se esse número vai para 1, significa que o σ2 é muito maior do que o tal. Então, na verdade, se o σ2 é muito maior do que o tal, esse número converge para 1 e sua posteriori não ganhou nada. Mas se o σ2 é muito maior do que o tal, significa o quê? Significa que a sua verossimilhança ela é muito flat comparada com a sua priori. E vice-versa, porque se o tal é muito, se o σ2 é muito menor do que o tal, esse número aqui vai para zero e a posteriori colapsa no número. Ou seja, se você não tem informação nenhuma a priori, a sua posteriori colapsa na verossimilhança e uma observação só, a posteriori colapsa naquela observação. Isso no contexto desse exemplo normal, né? Isso acontece em famílias bem comportadas, em outros problemas, mas é um bom exemplo de como combina a informação a priori com a informação da verossimilhança. Quando você escreve... Opa, desculpa. Quando você escreve... Cadê? Eita, desculpa, gente. Você escreve essa razão de π e essa aqui é 1 menos π, porque ela soma igual a 1. Então, a gente fica ali com a esperança da posteriori é π vezes a esperança da priori, 1 menos π vezes o dado observado. E a variância da posteriori é o π vezes a variância da priori. Então, como eu falei, né, como o tal zero quando o tal zero for muito maior do que o σ2, esse π igual a zero e a posteriori se colapsa na observação x. Tá? Agora você observou, de fato, x igual a 850. Eu escolhi 850 porque é exatamente o ponto do meio entre a priori do físico A e a priori do físico B. Um era centrado em 800, outro centrado em 900. O físico A em 900, está aqui, e o físico B em 800. Só que agora você observou um dado. Lembra que 850
né, com 2 desvios padrões, esse número podia estar num θ, né, 810 até 890. Então, podia estar mais próximo do físico A ou mais próximo do físico B. É um dado medido com desvio padrão 40. Mas nada disso importa. O que importa é que agora, condicionado em x, naquele um valor de x, a gente tem a incerteza associada a θ aqui, escrita por esse intervalo. Então, aqui está, a priori, centrada no 900, agora centrada no 890, que é o físico A, ou seja, a sua posteriori chegou um pouquinho para a esquerda. Do físico B era 800, observei 850, moveu para 840, ou seja, moveu muito para a direita, né? Então, esse 800 chegou muito mais perto do 850, esse 900 chegou menos perto do 850, chegou em 890. O desvio padrão aqui era 20, diminuiu para 18, 10%, e o desvio padrão aqui era 40, caiu para 36, também 10%. E aqui estão as duas figuras, priores e posteriores, do físico A e do físico B. Então, como você percebe, a posterior do físico A se moveu para a esquerda da priori, a posterior do físico B se moveu para a direita da priori. Então, o que está acontecendo, se você consegue enxergar, é que as duas posteriores estão mais próximas do que as duas priores entre si. Então, se você faz isso com mais e mais observações, a posteriori ela vai para frente. Cadê? Então, o resumo é, para derivar a inferência bayesiana e fazer tomada de decisão, eu preciso calcular quantidades que são produtos de densidades, ou seja, como função de θ, qual é a minha posterior. Do ponto de vista de máxima verossimilhança, a gente só tem essa densidade, você maximiza essa densidade ou log dela, usando os algoritmos lá de otimização. Do ponto de vista bayesiano, você tem que tentar entender que distribuição é essa agora que resultou da combinação de um modelo de verossimilhança para x dado θ e uma priori de θ. Além disso, eu preciso calcular integrais dessa natureza. Então, que pode ficar bem difícil. Imagina o seguinte, imagina que o x aqui seja de dimensão, uma matriz de dados, retornos do mercado financeiro, com 5.000 linhas, 5.000 dias, e 50 ações. Então, 5.000 por 50 é a matriz X, e o θ também tem a mesma dimensão que relata as volatilidades estocásticas para cada uma dessas séries, que varia ao longo do tempo, em função de um conjunto bem pequeno de parâmetros, cada uma. Mas ainda assim são bastante. Aí, independentemente de estar lidando com o exemplinho simples lá do Diego, ou da combinação de priori normal com verossimilhança normal, em qualquer caso, são essas duas, os dois desafios, são esses dois, em geral, do computeiro, né, do estatístico bayesiano. Calcular posteriores, integrar com relação a parâmetros para calcular marginais, condicionais e por aí vai. Como eu falei, isso aí só ficou resolvido, ou pelo menos tornou-se factível nos últimos 30 anos. Então, você pode imaginar, né? Eu tenho 50 anos, eu estava fazendo faculdade, começando mestrado e vendo essas coisas acontecendo, nem sabendo o que eram elas, ainda fazendo as coisas de forma mais... Então, vivi o processo como um todo. Naquela época, ninguém queria fazer estatística bayesiana, no começo dos anos 90, ou quem não fazia, olhava para isso como alquimia, ou estupidez, ou, digamos, utopia, né? E ao longo desses 30 anos a gente foi vendo a hostilidade do adversário diminuir e não vira, o adversário nunca vira não adversário, ele começa a dar nomes para as coisas que você faz com outros nomes e começa a usar elas. Então, os caras aí que fazem estatística frequentista e começam a falar de regularização, de penalização da verossimilhança, eles não estão fazendo nada mais que colocando aqui, ó, uma função no lugar da priori. Só está dando outro nome. Mas aí tudo bem. Cada um resolve seu problema psicológico da sua maneira. O que eu quero mostrar para vocês aqui vamos supor que um de vocês fosse o físico C. Alguém que
parece com o físico A, ou seja, que tem bastante experiência, ou seja, o θ para o físico C também está centrado em torno de 900. Só note que o físico C, ao invés de usar uma distribuição normal para o θ, lembra que esse normal para o θ está lá no intervalo bem definido, né? Esse cara tem o θ centrado também em torno de 900, mas com uma distribuição simétrica diferente. Uma t-student com 5 graus de liberdade. A escala da t não é necessariamente a variância da normal, porque a variância da t é uma razão entre o número de graus de liberdade e ele menos 2. Então, não existe se o número de graus de liberdade for 2. Por isso que eu escolhi 5. Então, 5 terços, né, dá 5 terços, ou seja, uma inflação da escala é a variância. Então, 5 terços de 240, né, é 400. Então, a variância do C, do físico C, e a média, porque a média da T maior do que 1 grau de liberdade é a própria locação. Na distribuição T, na maioria das distribuições que tem parâmetros, os parâmetros não são necessariamente associados a médias e variâncias, só a normal que tem. Se você pega a distribuição gama, beta, Poisson, todas essas distribuições, os parâmetros estão relacionados tanto na média quanto na variância. Aqui na T, na média não, mas na variância, né, depende desse grau de liberdade. Então, o físico A e o físico C são parecidos, mesma localização, mesmo desvio padrão. O que muda é que o físico C tem uma cauda mais pesada do que o físico A, ou seja, ele é experiente igual ao físico A, só que ele não é tão incisivo em dizer que está lá no intervalo bem definido. Um T de 5 graus de liberdade expande mais as possibilidades a priori para o valor de θ. Ou seja, é mais robusto, se você quiser procurar uma literatura bayesiana nessa área. Aqui estão as 3 distribuições. Físico A, B e C. Então, você olha o físico C, comparado com A, são muito parecidos, estão centrados no mesmo lugar. O físico C, na verdade, está mais centrado em torno de 900 que o físico A, que é surpreendente, né? Ou seja, ele é até mais certo ainda de que é 900, só que ele também é mais prudente, que ele deixa mais cauda, né, para a distribuição. Como é que eu sei disso? Eu tomo o log dessas densidades, estão aqui, ó, o log da densidade. Então, o físico C, né, ele está aqui juntinho do físico A, no meio, só que na hora que vai para a cauda, o físico A cai muito rápido. Ou seja, o físico A não aceita nada perto de 400 para θ. Já o físico C aceita mais até do que o físico B. Ou seja, ele, não só ele é enfático em relação a onde acha que está, mas ele também permite coisas que nem o físico B, que dá mais variância, mas é gaussiano, daria, né? Então, está aqui. Aqueles problemas que eu falei que não dá para resolver de forma analítica, está aqui a explicação. Eu estou combinando uma verossimilhança gaussiana com essa priori t de student, para calcular essa preditiva. A integral de menos infinito até mais infinito da verossimilhança com a priori não dá para resolver analiticamente. Não se resolver essa integral, por mais simples que ela seja, é unidimensional. Dessa mesma forma, quando eu pego o núcleo da verossimilhança, que é isso aqui, e pego esse núcleo da priori, tudo que depende de θ, o resto não depende. Essa fração não depende, essa razão de gamas e raiz quadrada aqui não depende, só depende esse pedaço e esse pedaço. Quando eu pego o produto dos dois, eu posso dizer, a posteriori é proporcional ao produto dos dois. Mas eu não sei que distribuição é essa, eu posso desenhar ela aqui no caso R1, né? Eu posso desenhar essa distribuição, mas não sei o que ela fala, eu não sei qual é a esperança dela, variância, intervalo 95% de probabilidade, não sei nada disso. Eu não sei da normal, porque está tudo tabulado, eu sei usar no R do Python, no MATLAB, no eViews, no Stata, no diabo que eu carrego. Bom, aqui estão as preditivas. A, B e C. Então, o que eu fiz? Eu calculei essa integral aqui, usando o método Monte Carlo. Daqui a pouco eu vou dizer o que é. Usando o método Monte Carlo. Resolvi isso aqui de uma forma estocástica. Eu resolvi um jeito de calcular essa integral. No caso univariado é fácil, mas daqui a pouco eu mostro que quando vai expandindo a dimensão do θ aqui, vai ferrando tudo. No caso univariado é fácil, eu aproximei, então eu usei um recurso de método Monte Carlo. Lembra? Em 1950 você não ia conseguir fazer isso, a não ser que você estivesse trabalhando no laboratório Los Alamos, no Novo México, ajudando a construir a bomba atômica. Hoje em dia a gente faz isso aqui, eu faço no meu computador. Para quem não acredita, eu tenho aqui, espero, cadê?
eu tinha aqui um R que funcionava aqui no meu... Aqui. Para quem não acredita, o R para iPhone. Dá para fazer aqui, se eu quiser. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer qualquer coisa dessa num um aplicativo simples, um iPhone da vida. Então, aqui, o ponto é o seguinte. Até aí, a gente tem que fazer aproximações analíticas, aproximações dizendo que o modelo, a priori, era T, mas eu queria que fosse normal, porque aí eu consigo resolver. Ou seja, você fugia da realidade do que você queria representar. Agora é o contrário. A gente, independentemente da realidade, eu consigo fazer as contas. Então, se eu não tivesse explicado para vocês aqui que tem essa preditiva calculada com o método Monte Carlo, você ia olhar para essa linha azul e falar, olha, nossa, parecida o físico A e o C. Olha, nossa, se eu olhar para a cauda, aí sim dá para ver que a cauda do físico C, da preditiva, é mais pesada do que a cauda do físico A. Né? E também fazendo por aproximação Monte Carlo, eu calculo a posteriori, que é a combinação de priori e verossimilhança, faço de um jeito lá, e a posteriori do físico C, que é essa linha azul. Está muito parecido com a posteriori do físico A, só que percebe que o físico A está um pouquinho mais para a esquerda do que o físico C. Ou seja, a observação, que no caso aqui é 850, ela mexeu um pouquinho só esse cara. Lembra que o físico B estava em 800, ele mexeu para 840, mas para o físico C não mexeu muito. Olha aqui a cauda. Ele assume que, olha, não mexi muito, mas eu vou deixar uma cauda um pouco mais pesada para o lado da esquerda. Aqui você começa a perceber que as posteriores não são necessariamente gaussianas. Essa distribuição, se você observar, ela tem uma cauda mais pesada à esquerda. Então, as distribuições, apesar de eu ter tido uma priori que era t-student centrada, essa posteriori não é t-student, não é gaussiana, não é nenhuma distribuição de nome conhecido. Se quiser botar meu nome, põe Edbert. Distribuição do Edbert. Tem uma cauda mais pesada para o lado esquerdo, que é a combinação de um dado normal com uma priori t-student. Então, o que acontece? O que nós fizemos aí? A gente foi integração Monte Carlo. Eu quero mostrar para vocês... Você está chamando a mamãe. Tá bom, eu estou chamando a mamãe. Deixa eu continuar aqui. Aí, eu quero mostrar para vocês só uma coisa que eu fiz hoje. Eu acho que é esse aqui. Olha só. Isso aqui é um código que eu fiz hoje de manhã. Eu estou dando uma aula agora para os meninos aqui. Vocês têm que ir lá para a sala. Que foi? Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui. Se você... Eu fiz uma coisa a mais, que depois eu posso disponibilizar para aquele que estiver interessado. Eu vou provavelmente colocar lá na página desse documento, que está aqui, eu vou talvez colocar aqui que isso aqui está na minha página da internet já. Né? Se você for... Onde é que está? Se você for lá na minha página, você vai encontrar isso. Não esse exemplo, mas eu vou colocar lá um link para esse exemplo. Aqui, eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei um cientista, chamei de D. Então, esse físico D, né, ele é parecido com o físico C, que eu acabei de inventar, só que ele tem a média do físico B e a variância também do físico B. Então, na verdade, tem o físico A e B, o C fica aparecendo com A e o D fica aparecendo com o C. Então, aí, quando eu faço isso, deixa eu ver se tem algum gráfico aqui. Tá aqui. Esse gráfico está mostrando para mim como que as posteriores, quando tem uma observação, se você usar a priori A, a priori B, a priori C e a priori D. Então, você vê que a observação foi esse número aqui, ó. Agora eu estou simulando aleatoriamente um valor do X. Então, o X aqui está bem perto de 800. Você vê que a posteriori, que é o histograma, porque a priori era normal 900, ele moveu para cá. Para o físico B, que a priori já era 800, não moveu nada, só ficou mais certa. Lembra que a priori é essa linha, posteriori mais certa. O físico C, que é parecido com o físico A, né? Ele tem a posteriori com uma cauda mais pesada do lado esquerdo, porque o 800 aqui no físico A, né, não está muito com alta probabilidade, bem pequena.
nesse cara que já aceita. E, finalmente, o físico D, né, ele está no lugar certo e a distribuição fica, que nem essa distribuição aqui, concentrada perto do 800. Se a gente vai aumentando para 2 observações, o que você acha que vai acontecer? Eu tinha uma observação que é 800, agora a soma de 2 observações, a média amostral de 2 observações, está ali perto do 800 também. O que mudou? Mudou que a distribuição a posteriori está cada vez mais indo na direção dessa média amostral, ou ficando mais precisa. Olha só, com uma observação aqui, com 2 observações está se afastando, com essa daqui está ficando mais precisa ainda do que essa daqui. E quando eu tenho 3 observações, né, você vê que o físico A, que é muito resistente a mudar, ele muda, mas não mudou tanto, mas o físico C, que é parecido com o físico A, mas com uma T-student como priori, a posteriori já tem ali ó, o x-barra bem no momento intermediário. Claro que o físico B e o físico D, né, eles estão aprendendo cada vez mais porque ó, os dados estão sendo simulados perto da priori, então ele está ficando por ali. E na hora que eu chego com 50 observações, o que acontece? Você vê que todas as posteriores estão muito parecidas. Claro, aqui não dá para enxergar bem, porque está bem apertadinho. Mas eu quis mostrar as 4 priores e a posteriori depois de acumular conhecimento de 50 observações. Então, alguém me perguntou isso no outro dia. Eu falei, olha, a ideia é, se o modelo for um modelo razoável para os dados, que no caso aqui eu estou simulando de fato do modelo, então é um modelo razoável para os dados, e as priores são diferentes, as posteriores vão convergir. Então, tem vários teoremas aí que você pode estudar no livro do Chervish, por exemplo, teoria de probabilidade, a teoria de estatística, tem uma porrada de coisa lá, de análise a posteriori bayesiana. As posteriores vão se colapsar na verossimilhança, né, e todas vão para o número verdadeiro, que no caso aqui essa bolinha é 800. Né? Eu posso comparar isso que eu acabei de fazer, 1, 2, 3 observações e pular direto para 50, ou eu faço um gráfico como esse, que mostra como é que, para o físico A, que tinha essa priori, né, que está aqui em cima, como que a posteriori dele está andando, que é o preto, como a estatística de verossimilhança, né, o estimador de massa de verossimilhança se comportaria, e o valor verdadeiro está aqui. Você vê que a posteriori do físico A demora muito menos, 50 observações ainda é pouco para ele, né, ficar colapsado ali no meio. O físico B, ele já chega por aqui e você vê que ele fica nesse intervalo. Aí o físico C, deixa eu fechar a porta aqui. É a apresentação com sonoplastia. E aqui o físico C era o físico C e D, eram as versões, digamos, mais robustas do físico A e B. E você percebe que o físico, né, C e D, principalmente o físico D, a estimação dele, ou seja, essa priori é mais robusta que rapidamente a verossimilhança domina. Então você não consegue nem ver a diferença entre verossimilhança, que é o vermelho, deixa eu ver se é o vermelho, é o vermelho, e a inferência bayesiana, que é o preto. Então, rapidamente colapsam um no outro. Depois de 10, 15 observações, não tem como distinguir mais. Ou seja, toda a informação a priori que se tinha, ela virou a informação que vem da verossimilhança. Ou seja, isso abre todo o caminho para a discussão da sensibilidade com relação não só à verossimilhança, que é um problema grande, mas também com relação a essas outras informações que vêm. Ou seja, todas as fontes de informações podem sofrer de sensibilidade na hora de ser combinadas as informações. Então, se você acredita que o modelo é muito mais substanciado pela experiência, então a sua priori é que você tem que se checar se ela é robusta ou não. Mas se você acha que a sua priori já é uma teoria bastante robustificada, então você vê que modelo que você está usando para analisar os dados. Então, é uma avenida de mão dupla. Não tem essa de, você bayesiano é subjetivo. Não. Se você escolher um modelo ou uma classe de modelos para investigar e no final diz que escolheu um modelo melhor, você está sendo subjetivo do mesmo jeito. Tá? Então, deixa eu voltar para cá, porque eu ainda tenho mais 25 minutos e eu quero falar do método Monte Carlo um pouco. O que é o método Monte Carlo? Para quem conhece é fácil. Para quem não conhece é perceber o seguinte: se eu quero resolver uma integral, eu posso olhar para esse problema de resolver uma integral, em geral, que tem uma densidade com relação a uma outra função, como uma esperança. Então, se eu quero calcular p de x, lembra que isso aqui é um número.
né? A densidade da verossimilhança integrada com relação a θ, o resultado disso aqui é um número, 3,7. Não é uma função nem nada disso. Isso é um número, 3,7. Para um determinado valor de x, qual é o valor dessa função? O valor dessa função é a esperança com relação a essa densidade do integrando. Então, o método Monte Carlo, que foi inventado lá nos anos 40, pelo pessoal que eu acabei de falar, pelos físicos, ele nada mais é do que uma utilização da teoria assintótica da estatística matemática que já tinha sido desenvolvida até os anos 40, de que se você tem um modelo I e D com um número de parâmetros pequeno comparado com o número de observações, à medida que o número de observações vai para infinito, os estimadores de máxima verossimilhança ou as médias amostrais das amostras convergem para as médias populacionais. Então, essa teoria é o que a gente chama de teoria de Monte Carlo assintótica na estatística, que vai ser usada aqui não para fazer a estatística, mas para resolver um problema computacional. Não tem nada de aproximação assim, o Bayesiano não está fazendo teoria assintótica? Não, não está. Porque a inferência bayesiana está definida pelo produto da priori e da verossimilhança, só que eu não sei como é que é essa cara dessa densidade. Eu sei como é que ela vale, eu sei avaliar essa densidade pontualmente, mas o que eu preciso, na verdade, são estatísticas dessa distribuição. Então, o método Monte Carlo veio e falou assim, olha, eu posso muito bem gerar um montão de caras da distribuição P de θ, avaliar esse integrando para cada uma delas, essa média amostral de tamanho M igual a, sei lá, 1 milhão, por exemplo, essa média amostral converge para esse número aqui. Ou, o que aqui é mais interessante ainda, se eu quero gerar dados de uma determinada distribuição, eu gero de uma distribuição candidata, eu quero dados dessa distribuição aqui, π. Vamos supor que o π seja essa coisa aqui. Ó. Vou voltar aqui. Esse é o meu π. Eu quero gerar tetas, ou seja, eu quero falar da posteriori, fazer um histograma da posteriori para teta, dado x que eu observei que é 850. Então, isso aqui é só uma função de x. O teta é só uma função de teta. O x é 850, o teta aqui é 40, para o físico A esse cara aqui era 20, para o físico B esse cara aqui era 80 ao quadrado, 20 ao quadrado, 80 ao quadrado. O número de grau de liberdade era 5, no caso da T, e o que mais? O teta zero era 800 ou 900. Então, tudo conhecido menos o teta. Então, isso aqui é uma função de teta. Só que eu quero calcular, por exemplo, a média, a esperança desse cara aqui. Como é que eu faço? O método Monte Carlo está me dizendo, olha, eu posso calcular uma esperança assim, ou eu posso gerar um montão de caras daquela distribuição através de caras que eu gerei da outra distribuição. Esse método é um método super poderoso e um dos mais utilizados, que é amostrar de uma distribuição, reponderar a amostra com pesos relativos à distribuição de interesse e à distribuição proposta. Então, sempre essa razão aparece. Distribuição de interesse dividido pela distribuição proposta, avaliada pontualmente. E essa reamostragem, feita por esses pesos, desses caras aqui, converge, quando M e N vão para infinito, para amostras da distribuição de interesse. Então, pode parecer mágica, mas tem uns teoremas relativamente fortes atrás disso. Vou pular isso aqui. Vou fazer um exemplo para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu quero calcular essa integral de menos infinito até mais infinito do kernel, do núcleo da normal padrão. Eu sei que isso aqui é raiz de 2π, porque é o que está faltando para integrar 1 aqui. Então, eu sei que se eu colocasse esse cara aqui para baixo, 1 sobre isso, dava 1. Então, na verdade, eu sei que essa integral vale 2,506628275. E eu estou assumindo agora, só para simplificar minhas contas, de que essa integral pode ser calculada do menos 5 até o 5 sem um erro nenhum. Podia ser menos 10 até 10, menos 20 até 20, você escolhe. Aí eu faço uma grade, que é que vocês aprenderam lá no curso de cálculo 1, faço uma grade e faço uma integração de Riemann aproximada. Eu pego esse integrando com a altura do histograma, ou seja, uma aproximação de histograma, por isso que eu botei histograma aqui. Então, fazendo isso com um grid de tamanho 1000, ou seja, um intervalinho de 0,01 entre 5 e menos 5,
A aproximação é 2,5066. 2. Então, tá 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, a aproximação está igual. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Erra no sexto dígito. É uma aproximação boa, né? Se fosse para o Monte Carlo, eu olho a integral que eu estou interessado, lembra? Menos 5 até 5. Uma integral de menos 5 até 5, eu podia ter colocado aqui uma uniforme nesse intervalo. Qual é a uniforme no intervalo menos 5 até 5? Tem densidade 1 sobre 10. Como esse 1 sobre 10 não estava aqui, eu tenho que multiplicar por 10. Então, essa integral da esquerda é igual a essa integral da direita, que, por conseguinte, é uma esperança desse cara aqui, o integrando, com relação a amostras de uma uniforme menos 5, 5. Então, gera um montão de caras da uniforme menos 5, 5, calcula a média amostral, né, desse jeito aqui. Então, 10 vezes isso, 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 me dá, né, esse cara. Agora, aqui tá o preço do método Monte Carlo em geral. Aqui para o meu exemplo particular, mas em geral. Se eu tenho só 1.000, vocês podem chegar aí e fazer isso em casa hoje, de hoje para amanhã, 1.000 amostras de uma uniforme menos 5, 5, eu calculo a minha aproximação Monte Carlo daqui, calculo o erro Monte Carlo, que é fácil de fazer também. Minha aproximação é 2,505, lembra que o número verdadeiro é 2,506. É uma aproximação razoável, né, com erro na primeira casa decimal. O tamanho do erro Monte Carlo é 0,1. Esse número podia ser 1,6, 2,6 ou 2,4. Coisa desse tipo. Ah, tá bom. Olha o que acontece quando eu cresço de 1.000 amostras para 10.000. Ou seja, eu cresci, né, 100 vezes. O desvio diminuiu, como está aqui. Agora, se eu fui de 1.000 para 100.000, ou seja, eu fui para cá 100 vezes. Peraí, 100 vezes não. Ah, não, aqui foi 10 vezes, aqui foi 100 vezes. Então, se eu fui daqui para cá 100 vezes, 2 zeros a mais, eu desci 1 zero só no erro Monte Carlo. Então, para cada zero que eu quiser andar para a esquerda aqui no erro, eu tenho que andar 2 zeros para cá. Então, a quarta linha para vocês fazerem para amanhã, né, para qualquer hora que vocês quiserem, é aumentar isso aqui de 100.000 para 10 milhões. Se aumentar para 10 milhões, vai dar um número parecido com esse, e esse cara aqui vai para a terceira casa decimal. Aí você fala, putz, então para que eu preciso fazer método Monte Carlo, né, se eu precisaria de 10 milhões? Vamos botar isso na cabeça. Vou botar mais um terceiro zero aqui. Eu precisaria de 10 milhões de gerações, né, dessa uniforme para chegar no resultado. Aqui tudo demora 0,02 segundos. O problema não é aqui, o problema é se eu vou para uma situação onde eu tenho mais dimensões em θ. Então, o método Monte Carlo é caro, acabei de mostrar, é bem caro. Mas ele é scalable, é escalável. E tem o erro Monte Carlo, bounds do erro Monte Carlo disponível, essa coisa aqui. Esse cara que a gente fez antes, quando eu faço essa conta, eu não tenho como calcular o erro desse número. Tem lá umas teorias de cálculo numérico, métodos numéricos, que você pode fazer um bound do erro e tudo mais, mas aqui não dá para fazer isso. Aqui eu sei o valor verdadeiro, então eu posso ficar confortável em dizer que é uma aproximação boa. Mas, em geral, eu não sei. O método Monte Carlo me dá esse ingrediente, isso é muito bom. Então, me dá duas coisas. Me dá esse erro, é escalável, que eu vou mostrar agora, mas ele é caro. O que quer dizer escalável? Imagina que agora você pulou de uma integral univariada para uma integral tridimensional. Tá aqui. A integral tripla do exponencial desse produto, eu tenho θ1 ao quadrado, mais θ2 ao quadrado, mais θ3 ao quadrado. Eu sei que vale isso, porque é uma normal, é o kernel, é a constante de normalização de uma normal trivariada. É 2π elevado a 3,5, que dá 15,7. Tá bom, e agora? O que eu faço? Fazer um grid de 1.000 para θ1, de mais 1.000 para θ2, de mais 1.000 para θ3. Só quando eu faço um grid de 1.000, 1.000 e 1.000, esse número dá quanto? 1.000 e 1.000 dá 1 milhão. 1 milhão vezes 1.000, 1 bilhão. Então, eu precisei avaliar deterministicamente essa função 1 bilhão de vezes. E cheguei nesse número. Aí você olha para lá e fala, beleza, até a terceira casa decimal está igual. Demorou 20 segundos para fazer isso no meu computador. Integral tripla. Aproximação Monte Carlo, como é que eu faço? Gero, né, vamos supor que novamente essas integrais triplas, tá? Todas entre menos 5 e 5, podia ser entre menos 10 e 10. Gero uniformes entre menos 10 e 10. 1.000 uniformes, eu tenho esse cara. 10.000 uniformes, eu tenho esse cara. 100.000 uniformes, eu tenho esse cara com esses erros.
Então, o erro de 2,2, que é grande, foi para 0,2. Mas em 0,02 segundos. Tá? 1000 vezes mais rápido do que essa conta aqui. 0,2, 2, 20. Então, é escalável. Se você olhou aqui atrás, demorou 2 segundos nesse caso, demorou 2 segundos nesse caso. Obviamente que, porque aqui é simples avaliar essa função, gerar Monte Carlo é relativamente fácil, rápido. Então, o custo foi o fato da dimensão aqui, que você teve que fazer 1000 vezes 1000 vezes 1000. E quando você faz deterministicamente, você está gerando um monte de caras que talvez não precisasse, que vão ter pesos menores. Então, aqui na integração Monte Carlo, isso é levado em consideração. Então, isso vale tanto para integração simples Monte Carlo, integração de Monte Carlo com Sample Importance Resampling, Monte Carlo com amostrador de Gibbs, Monte Carlo com Metropolis Hastings, todos os métodos Monte Carlo acontecem daí. O que acontece é que quando o parâmetro, e obviamente a gente vai ficando mais ambicioso à medida que o nosso custo computacional fica mais barato e nossa capacidade de simulação fica mais barata. Então, esses problemas estavam legais e eram fáceis de serem resolvidos no final dos anos 70, quando você colocava θ aqui até dimensão 10, 15. Então, os caras escreviam artigos na econométrica mostrando integração bayesiana de dimensão 15. Isso cabia na econométrica. Hoje serve como trabalho final de curso meu. Não serve na econométrica mais. Mas você vê como é que era caro, difícil manipular tetas de dimensão 15, 40 anos atrás. A maioria de vocês não tinha nascido. Aqui, agora, a gente, depois dos anos 90 para cá, a gente está interessado em lidar com esses vetores de parâmetros com mais do que 15, que a gente quer lidar com um vetor de parâmetros da dimensão 1000, 10.000. Se você imaginar um mapa que mede, por exemplo, você quer modelar o número de leitos que estão sendo utilizados nos 10.000 hospitais do Brasil, leitos de UTI com a Covid, a cada dia, ao longo dos últimos 10 meses. São 300 dias e 3.000 leitos de séries temporais. Então, isso você quer modelar. Porque lá tem uns fatores em cada um, do Poisson, ou de uma taxa de chegada, seja lá qual o modelo, qual o processo estocástico que você use. E aqui, se você quer fazer inferência posterior para esses parâmetros todos. Então, mesmo a integração Monte Carlo simples e Sample Importance Resampling, não dá para trabalhar nesse caso. Então, o que se tornou muito popular foi fazer inferência bayesiana através de método Monte Carlo, mas não independente, através de método Monte Carlo, que depende da estrutura da simulação. É o que nós chamamos de método Monte Carlo, que segue uma cadeia de Markov. E o mais famoso de todos, que foi o que trouxe a popularidade para esses métodos, são o que nós chamamos de amostrador de Gibbs. Recebe esse nome porque na primeira vez que apareceu foi num problema de processamento de imagem lá nos anos 70, no paper do Bissag e de alguns outros caras, o Gammon e Gammon, e por aí vai, em que eles usavam as imagens e tinha uma distribuição de Gibbs para a vizinhança das imagens, e aí surgiu esse nome de amostrador de Gibbs. Gibbs é o nome de um físico que trabalhou em termodinâmica. E qual a ideia? Eu quero falar da posteriori de qualquer distribuição, no caso aqui tenho 3 parâmetros. Mas pode ser que eu não consiga falar direto dessa distribuição conjunta. Talvez eu consiga falar de uma condicional completa. Mas eu não conheço o θ2 e o θ3. Tudo bem, mas se você conhecesse, você saberia falar do θ1. E se você conhecesse o θ1 e o θ2, você saberia falar do θ2 e assim sucessivamente. Se eu conhecesse o θ1 e o θ2, aqui seria 2, você saberia falar do θ3. Então, o que o teorema lá famoso diz dependendo das condições da conjunta, essa posteriori, se eu conseguir amostrar dessas distribuições marginais, ou marginais não, condicionais completas, no limite, ou seja, depois que eu fizer muitas amostras e jogar fora um começo aqui de um warm-up phase, um warm-up, uma volta de apresentação, as amostras desses tetas vão se comportar como a amostra que vem dessa distribuição limite. Então, essa é a ideia da cadeia de Markov. Para quem estudou teoria de filas, de cadeia de Markov, a ideia é que você tem lá um processo com vários estados da natureza que, no limite, ele está estacionário com probabilidades bem definidas para cada uma dessas
desses estados da natureza, né? Então, daí veio esse nome, né? Aqui tem um exemplo. Se minha distribuição de interesse fosse essa distribuição aí que está aí, conjunta, que dá para vocês verem que é uma normal bivariada, eu sei a mostrada normal bivariada, mas faz de conta que eu não sei. Então, eu olho para essa distribuição conjunta e falo, olha, eu sei qual é a distribuição marginal de x, dado y, marginal não, condicional. Eu sei a distribuição condicional de x dado y e sei a condicional de y dado x. No caso aqui, depende de um rho, que eu estou assumindo que é verdadeiro. Eu conheço todo mundo aqui, só não sei quem é x e y. Eu sei que a distribuição de x dado y tem essa cara, ou seja, é uma regressão de de x em y, e de y dado x é uma regressão de y em x, com uma variância igual. Então, a distribuição condicional numa normal multivariada é sempre um modelo de regressão. Um dado o outro tem uma média, que é uma fração desse condicionante, e vice-versa. Então, se eu começo lá no x0 igual a 4, eu boto esse 4 aqui, conheço o ρ, vamos supor que o ρ fosse 90%. Então, é 4 vezes 0,9, dá 3,6, com desvio padrão de 0,19, ou variância de 0,19, gera o y. É isso que está acontecendo aqui. O x, se vocês conseguem enxergar o que está acontecendo, eu vou até tirar aqui do zoom. Zoom não do zoom software, mas da magnification. E vou só aumentar esse cara aqui, primeiro. Então, você está vendo que eu comecei aqui com x igual a 4 e já pulei lá para o y igual a 2. Sentado nesse y igual a 2, ou praticamente 2, 1,7, agora eu vou gerar um x. Só que nessa direção aqui, o mais alto, mais provável que eu vou gerar do x é por aqui. Uma vez que eu estou nesse x aqui, eu vou gerar um y. Na hora que eu vou gerar o y, eu estou gerando nessa direção, eu gerei esse. Na hora que eu estou nesse y, eu vou gerar nessa direção. Estou gerando esse. E vou fazendo isso. Você vê que ele está andando. E à medida que eu estou indo para uma figura com 20 passos, ele só está estendendo, eu vou para uma figura com 50 passos, lembra? Eu comecei aqui. E uma figura com 100 passos. Então você vê que ele vem aqui, fica aqui, vai lá fora, volta. Mas ele está, né, flutuando em torno da distribuição ali alaranjada, que é a densidade conjunta do XY. Depois de não só 100 interações, mas 11 mil interações, jogando as 1000 primeiras, o que eu tenho são esses draws aqui. Então, lembra que o 4 estava aqui, foi jogado fora já, porque era um warm-up. Na verdade, todos esses caras aqui foram jogados fora, só os seguintes se mantiveram. Então, a nuvem de pontos preta está me representando de uma forma muito boa o que seria a distribuição do XY. Aqui estão as distribuições marginais a posteriori, com a verdadeira, porque a gente sabe como é que ela é, né? E por aí vai. O que ela precisa? Deixa eu voltar então aqui. O que eu precisei foi saber amostrar dessas distribuições condicionais completas. No caso desse exemplo, as distribuições condicionais completas são normais. Em geral, eu posso até separar as condicionais completas, mas eu não sei qual é a cara delas. O que o algoritmo de Metropolis-Hastings, que é uma extensão, ou, se você quiser, o Gibbs Sampler é um caso particular dele, é um algoritmo que diz o seguinte, olha, eu não sei qual é a distribuição marginal, condicional de θ1, dado θ2 e θ3. Oi? Já está acabando, faltam uns 10 minutos aqui. E eu não sei qual é essa distribuição. Voltando aqui no exemplo, eu não sei qual é a cara dessa distribuição de um condicional no outro. Tudo bem. Você pode ter uma proposta, que eu estou chamando de Q1, e agora o que eu vou fazer é, que nem no algoritmo de Sample Importance Resample, eu vou comparar a posteriori, quando eu tenho o θ estrela, θ1 estrela, com o θ1, ou seja, o cara que eu gerei novo, mas, na verdade, eu estou comparando essa posteriori dividido por essa proposta. E essa posteriori de onde eu estava, dividido por essa outra aqui. Então, eu estou escolhendo de um cara auxiliar, que eu sei amostrar, só que como esse auxiliar não é a distribuição de interesse, eu repondero com essa razão P de θ1 estrela dividido por Q de θ1 estrela. Isso eu coloco ele na escala original, que é da posteriori conjunta. Só que eu estou comparando um ponto de onde eu vim com um ponto para onde eu vou. Essa é a parte do algoritmo de Markov Chain. Senão seria só um Sample Importance Resampling. E ao fazer isso, eu vou quebrando no θ1, depois eu faço a mesma coisa para o θ2, depois eu faço a mesma coisa para o θ3 e vou seguindo nesse caminho. Ou seja, esse é um algoritmo genérico de simulação de posteriori.
que hoje em dia é utilizado muito de forma genérica, por exemplo, no Bugs, no WinBugs, no Stan, que é um software que você joga lá a sua priori, sua verossimilhança, e ele faz um algoritmo como esse aqui, Metropolis Hastings, utilizando Hamiltonian Monte Carlo, que é um tipo de Monte Carlo que utiliza as curvaturas das posteriores e por aí vai. Mas são algoritmos genéricos que amostram, em princípio, de qualquer posteriori. Então, aqui está o mesmo exemplo anterior, né? Eu tenho essa distribuição conjunta do x e o y, só que eu vou amostrar o x de uma marginal qualquer, Q1, e o y de uma outra marginal. E eu estou dizendo que essas outras marginais são passeios aleatórios, como estão aqui. Então, eu pego o x, olha, qual vai ser o novo x? Pego o antigo e boto um errinho. Amostra, né? E o y? Pega o anterior e faz a mesma coisa. Então, cada vez que você está movendo aqui assim, ó. Depois de 10 passos, você ficou aqui. Parece que ele não deu 10 passos, mas é que você deve ter ficado no mesmo lugar algumas vezes, porque você não aceita sempre a movimentação. Ao contrário do amostrador de Gibbs, toda hora você está aceitando a movimentação. Você está pegando as condicionais completas. Aqui você está pegando um subótimo. Então, de vez em quando você aceita, de vez em quando você não aceita. Dependendo de quão ruim for a sua proposta, pior vai ser a taxa de aceitação aqui. Então, aqui nesse exemplo, usando essa proposta, depois de 10 passos eu estou aqui, depois de 50 passos você vê que ele foi caminhando devagarinho para essa região, depois de 100 passos ele ficou mais preso aqui, nunca mais saiu dali, depois de 200 passos ele ficou andando por aqui. Quando a gente fez 11.000 interações e jogou fora as 1.000 primeiras, fica com essa figura. Então, percebe que essa figura é muito parecida com essa figura. Ou seja, usei 2 algoritmos no Monte Carlo Markov Chain e chegaram na mesma posteriori. Obviamente, a posteriori é a mesma. Então, chegaram na aproximação da posteriori onde deviam chegar, senão um deles está errado. Então, eu já vi muita gente ao longo das últimas 2 décadas chegando com posteriores diferentes, usando métodos diferentes, e falou, então está errado alguma coisa, porque elas não podem ser diferentes. Ela pode ser ambas erradas ou ambas certas, mas diferentes elas não podem ser. Um dos métodos está errado. Os 2. O problema desse algoritmo de Metropolis Hastings é que ele cria uma alta dependência nas cadeias. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer inferência. Aqui, eu termino fazendo, obviamente, uma propaganda do meu livro, que é um livro velho, já tem 14 anos esse livro que eu escrevi com o Dani, mas que é bastante utilizado por aí, tem mais de 3.000 e tantas citações. Tem uns capítulos importantes, outros menos, os primeiros capítulos iniciais. E tem uma página que você pode, vou mostrar ali, para quem estiver interessado, você pode, vou botar isso aqui para baixo. Você pode ir na minha página. E aqui na minha página tem um link para esses livros que eu escrevi. Primeiro está aqui, tem um link. E vocês podem pegar alguns exemplos que a gente tem aqui feitos do capítulo, por exemplo, vamos supor que tem um Gibbs Sampler aqui. Esse é um exemplo bem tradicional. Vou aumentar aqui só para encerrar. Um exemplo que fala que você tem uma Poisson, então contagens, mas essas contagens até o momento M, ela tem uma taxa, e do momento M+1 até a última observação, ela tem uma outra taxa, ou seja, é uma Poisson com um ponto de mudança. Então, você pode imaginar que isso aqui dá para estender para qualquer coisa, e tem papers e mais papers falando de Markov switching, regime shifting, bayesianos, não bayesianos, na literatura, eu mesmo tenho alguns. Então, nesse modelo, dado o lambda, eu tenho a Poisson, dado o φ, eu tenho outra Poisson, dado o m. Eu coloco uma priori para o m, o ponto de quebra, como qualquer um dos pontos, coloco priores, a gente coloca priores gamas para todos os 2 parâmetros. O dado mais famoso e tradicional de usar isso é o dado de desastres numa mina de carvão. Está aqui. Dá para ver, só olhando para os dados, que nessa primeira linha, ou pelo menos até por aqui, tem muitos números que não são 0 ou 1, enquanto que daqui para frente tem muitos zeros e uns, ou seja, aconteceu alguma coisa ali pelo meio, né? E está tudo aqui. Aqui eu tenho o código, você pode rodar, condicional completa, ele faz aqui o modelo verdadeiro, né? Um amostrador de Gibbs rodando aqui, e faz uns gráficos que são os gráficos do paper. Né? Tudo lá nessa. E por aí vai. E se você for na minha página como um todo, você vai encontrar vários
mini cursos e material de... Tá aqui o short course. O mini curso que a gente está fazendo agora, esse tutorial, está aqui, com esse exemplo que a gente acabou de fazer. Se vocês tiverem energia ainda entre hoje e amanhã, você pode olhar para esse exemplo que está lá disponível, que a gente faz uma comparação de modelos para modelo binomial, logística e regressão logística. A minha intenção de falar amanhã, já que eu falei disso hoje, é de falar direto desses modelos aqui, que são mais interessantes, que uma vez que você viu os dois modelos mais simplinhos, lá, o modelo com θ 0,1 e o x01 e o modelo normal, o modelo T-Student e tudo mais, a gente falar um pouco de volatilidade estocástica e de regressão esparsa em modelos mais gerais. Então, a minha intuição é gastar o tempo amanhã falando dessa parte 3. Mas se alguém lê o material que está aqui na parte 2, ou até mesmo nesses exemplos, e quiser tirar alguma dúvida, eu começo fazendo isso. Tá certo? Como é que eu faço agora aqui? Stop sharing. Aqui, acho que eu já parei de dividir a tela. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem 0 minutos, mas eu posso responder a vocês. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, 60 pessoas. Ninguém tem pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu já vi que algumas pessoas recomendam descartar uma parte da amostra gerada no algoritmo de Metropolis Hastings, quando usando o algoritmo Metropolis Hastings. E algumas pessoas falam que isso não faz a menor diferença. Você tem alguma opinião sobre isso? Boa pergunta. Em geral, não devia fazer mesmo muita diferença. O que acontece é o seguinte: quando você calcula médias, as correlações entre os caras que estão participando da média não faz muita diferença. Agora, se você quer calcular o erro de Monte Carlo, de uma estimativa de uma média Monte Carlo, esse cara vai pegar variâncias, mas deveria pegar covariâncias da amostra que você tem também. Então, se você consegue criar um estimador para média, um estimador de uma quantidade de método Monte Carlo da posteriori, por exemplo, cuja estimativa de erro de Monte Carlo leva em consideração potenciais covariância entre as amostras, você está corrigindo isso. É como se você estivesse usando a teoria de séries temporais para dizer, olha, se eu quero falar de uma coisa que tem uma cauda pesada, na hora que eu calcular a variância, eu tenho que levar em consideração a dependência temporal da amostra. Então, é isso. A gente usa toda a teoria estatística não bayesiana como arcabouço para resolver o problema numérico da conta bayesiana, não para resolver a inferência bayesiana, resolver a conta, a aproximação de Monte Carlo. Então, se você não descarta os primeiros... Imagina assim, você escolheu um número lá em cima e foi descendo, desde que você leve em consideração que aquelas primeiras observações têm uma alta correlação na estimação das variâncias em momentos de mais alta ordem dos seus métodos Monte Carlo, não tem problema. O que se faz é o caminho mais sujo e fácil, que é pular um montão para tirar esse efeito inicial, saltar as amostras para tirar qualquer efeito de correlação, e aí só ter que calcular médias amostrais como se fosse I e D. É um mundo ótimo, né? É o que a gente gostaria que fosse. Porque, no fundo, o que os métodos MCMC estão tentando fazer são criar amostras mais próximas possível do método Monte Carlo independente, porque a teoria de Monte Carlo independente é bem boa e forte. Se eu tenho uma amostra gigante I e D de uma densidade, eu consigo aproximar qualquer coisa, porque os teoremas centrais aí que a gente tem, leis de grandes números, funcionam, que é uma beleza nesse mundo I e D, com variâncias finitas e tudo mais. Entendi, obrigado. Tá certo? Fala, Caio. Parabéns. Aqui, a Bárbara falou, eu só vi o nome, não entendi quem era. Eu falei, depois com esse nome só pode ser um. Só apareci porque hoje em dia, com essa coisa toda, ninguém aparece na sua aula, fica todo mundo dá um alô e parabéns aí, que foi excelente. Tá certo, cara. Um abração para você aí. Um abraço, até amanhã, garoto. Até amanhã. Bom abraço, gente. Boa noite para vocês. E entre hoje e amanhã, se alguém quiser mandar um e-mail, pode mandar para edbert@gmail.com. Dependendo do e-mail, eu posso usar até para começar a aula amanhã ou responder imediatamente. edbert@gmail.com. Tem o do INSPER lá também, mas o do Gmail é mais fácil de lembrar. Beleza. Abraço a todos aí. Parabéns, professor. Muito obrigado. Bom evento aí para vocês, hein? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.